Uma boa noite para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet, aí em todo o Brasil. Você também que a partir de Portugal nos acompanha pela TV Canção Nova. Sempre o programa chegando às sextas-feiras com um tema importante, um tema que nos faz pensar, provocar e, claro, indicando sempre alguns caminhos necessários. Nessa noite nós vamos conversar sobre a relação e a crise nos três poderes constituídos. Vamos ver o que está acontecendo aí e o que pode ser feito. Para isso, como sempre aqui no nosso programa, vamos à nossa matéria inicial. O Estado brasileiro está organizado em três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O chefe do Poder Executivo, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, é o Presidente da República. O Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é exercida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, eleitos em votação majoritária, e as cadeiras na Câmara de Deputados são divididas de acordo com a população de cada estado, sendo os deputados eleitos por votação proporcional. Por exemplo, o estado de São Paulo chega a ter quase 70 deputados. O Poder Judiciário no Brasil está dividido em 4 áreas: Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem trabalhar em conjunto para que harmonicamente exista uma Constituição eficaz. Porém, na prática, isso não vem ocorrendo. A relação e a atual crise nos 3 poderes constitucionais no Em Pauta desta noite. É um tema sempre recorrente, não é? Você sabe que essa crise institucional já vem se arrastando de longa data, e aqui no programa, à medida em que a gente pode, o tempo permite, nós vamos abordando sempre com um senso crítico, mas, claro, num aspecto sempre de esperança, não é? Porque a esperança deve nortear toda a nossa crítica, o nosso debate, enfim, a nossa postura. Aqui nos nossos estúdios em São Paulo, normalmente gravamos em Minas Gerais, não é isso? Mas ao longo dessas semanas estamos gravando aqui diretamente da capital paulista para todo o Brasil e várias partes do mundo. Nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Já estava na hora, a gente já estava com saudade de São Paulo, pois né? É. Não tenha dúvida nenhuma. E por outro lado, Padre Hamilton, eu olhando aí a sua abertura, eu digo, como é que você é corajoso, hein? Já coloca o dedo na ferida. Vamos ver como é que nós vamos nos sair dessa noite. Tá, né? Certo, mas é claro que a gente aproveita, não é sempre quando vamos ter uma temática bastante interessante, para não dizer intrigante, não é? Nós convidamos um especialista e nessa noite não é diferente. Temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o doutor Gastão Alves de Toledo. Ele tem mestrado e doutorado em Direito, advogado, portanto, e é uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, doutor Gastão, seja bem-vindo. Boa noite, prazer é meu. Eu quero agradecer a oportunidade que a TV Canção Nova me dá de poder vir aqui e debater com os senhores um tema tão rico, não? E certamente desse debate alguma coisa pode surgir. Com certeza. Agora, doutor, eu já quero perguntar para o senhor inicialmente, porque como eu falava há pouco, é uma crise que já vem se arrastando, não é? Como que a gente pode colocar uma espécie de... Qual que é o pano de fundo dessa crise institucional que o Brasil, quer seja no judiciário há pouco tempo, né, toda essa polêmica, o judiciário entrando no legislativo, fazendo aquilo que não lhe era próprio, e aí toda a crítica que deu, não é? O problema do parlamento com omissão e corrupções que se seguem, problema de governo, né? Os ministérios que não é, são eleitos e começam a cair. Qual é o pano de fundo nisso? O que a gente pode apontar aí uma causa? Bom, na verdade, eu não sei se o termo crise dos poderes é muito apropriado. Mais adequado. Eu diria que há uma certa tensão na execução das respectivas funções. Uhum. Porque
se é que podemos falar que essa tensão vem de algum tempo, nós temos que rememorar o fato de que a Constituição de 88 estabeleceu alguns deveres, algumas competências para os órgãos do Estado, a meu ver, extrapolando um pouco os limites da possibilidade. Ou seja, a Constituição foi elaborada num momento de grande efervescência política. Nós tínhamos saído de um regime autoritário e nos vimos diante da possibilidade de editar uma nova carta para a República. Isto levantou todas as espécies de propostas, de aspirações não satisfeitas, a exacerbação de ideologias, uma série de situações que foram convergidas e trazidas para o seio da Constituição e que muitas vezes já existiam até na lei ordinária. A Constituição passou a cuidar de matérias tantas. Em primeiro lugar, assoberbou o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, como intérprete da Constituição, passou a ter que interpretar uma carta imensa. A meu ver, a Constituição acabou por absorver da legislação ordinária muita coisa que estava nela, como eu disse, e com isso ela se desprestigiou. Quer dizer, no fundo, nós trouxemos para o seio da Constituição várias matérias que não deviam estar lá. Isso enrijeceu o sistema, né? Porque qualquer alteração que se queira fazer no sistema jurídico brasileiro, você tem que mudar a Constituição. Então, é uma complicação já por aí, né? E depois, o que nós vemos é o seguinte: ao Estado brasileiro foram conferidas atribuições de natureza financeira que ele não tem condições de satisfazer. Quer dizer, os desequilíbrios financeiros que nós temos hoje no orçamento e no custeio, especialmente da Previdência, não é? Decorrem daí. Nós temos um sistema universal de saúde, nós temos a educação como direito de todos, nós temos uma série de direitos e a Constituição fala muito pouco em deveres. Então, quem vai suprir esses direitos? É preciso que haja recursos para isso. E nós estamos vivendo esse problema, quer dizer, não deixa de ser um texto constitucional altamente benéfico para as aspirações de um Estado democrático de direito, né, daquilo que se convencionou denominar de Estado social. Né? Mas, na verdade, para que isso tudo seja posto em prática, é necessário que haja a disponibilidade de recursos. E, com isso, nós vivemos esta permanente falta de como levar a cabo essas missões sem que se onere demais toda a população através da tributação, etc. Agora, o Frei Antônio Moser, o doutor Gastão colocou uma questão aqui de base assim, muito interessante, que é a questão da Constituição, ou seja, qualquer coisa que se queira fazer em termos de reformas daqui ou dali, ou qualquer novo tema que surja, que você precisa referendar junto à Constituição, acaba tendo aí uma tensão, uma complicação bastante interessante, né? Sem dúvida nenhuma, gozado. Eu nunca tinha pensado nesses termos, porque a gente, tendo saído, digamos, de um regime autoritário, uma Constituição, ela, por assim dizer, abriu as janelas, não é, para um ar novo. Agora, foi muito interessante essa observação do doutor logo de início, né? Atribui muitos direitos e nem tantos deveres. Não só para o povo, mas também para deputados, senadores, governadores e assim por diante. Ou seja, eles também reivindicam direitos. E cada vez mais, não é, direito de se auto-atribuir os altos salários, evidentemente, não é, a cada ano, não é, ao menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição, né? Tem que aumentar. Sim. E não pouco. E quando chega o salário mínimo, aí, evidentemente, é outra história. Não, eu gostei dessa colocação inicial, porque isso nos faz redimensionar. Não se trata apenas de uma tensão, é uma tensão, mas não é uma tensão desse momento, ela vem lá de trás. Sim. E talvez a gente, para superar a tensão, tenha que repensar certos pressupostos. Eu gostei. Agora, doutor, como é que fica essa questão
justamente falando a palavra, usando a palavra atenção mais uma vez, entre os 3 poderes constituídos que nós acompanhamos aí ultimamente, justamente, por exemplo, a questão do judiciário e do legislativo, não é, no tocante, por exemplo, aos direitos concedidos, por exemplo, aos homossexuais, não é, nesse tocante aí, e aí se deu uma polêmica tremenda, porque o que era próprio do legislativo, o judiciário acabou tomando a frente, e depois, hoje, temos a questão ainda do executivo, e já a gente pergunta como é que a presidenta está conseguindo administrar isso aí, mas um intervindo no que é próprio do outro. Eu acho que nós vamos ter que aprender a conviver, de certa maneira, com esse tipo de tensão, porque não há solução a não ser uma convivência com este tipo, com esta maneira de levar a cabo as missões do Estado, mas para que essa convivência seja, digamos assim, palatável ao longo do tempo, é preciso que os 3 poderes saibam dos seus limites, ou seja, e aí nós entramos numa esfera de interpretação da própria sistemática constitucional, ou seja, o senhor acabou de mencionar a questão que houve há pouco tempo em relação à decisão do Supremo sobre o conceito de familiares. Né? Bom, sem embargo do enorme respeito que eu tenho pelos ministros do Supremo Tribunal, eu acho que naquela ocasião o Supremo acabou fazendo uma emenda constitucional. Quer dizer, não se trata nem de criar uma lei nova. Ele entrou no próprio âmago da Constituição para dizer uma coisa que a Constituição não diz. Porque a Constituição, no artigo 226, diz claramente que a família é constituída por um homem e a mulher. Ora, eu diria, bom, mas o Legislativo deveria ter feito uma mudança para encampar a situação dos homossexuais. É verdade, mas não fez. Ou seja, o Legislativo não fez porque não quis, assim como o Constituinte não fez porque não quis. Certo? Isto se chama o silêncio eloquente. Quando não fez, foi porque não quis mudar. Não cabe ao Supremo Tribunal fazer. E aí vem uma dúvida, doutor, é até bom a gente ter entrado nesse mérito, porque com certeza você que está nos acompanhando, é uma dúvida que perdurou e ainda perdura, muita gente debate sobre isso. Se falou em, né, eu quero até usar essa linguagem, arbitrariedade, não é, por parte do Supremo. Claro, a Igreja opinou fortemente sobre isso, porque a questão ainda que chamou muita atenção não foi justamente o querer dar o direito civil a pessoas que optaram em viver juntas, sendo elas do mesmo sexo, ou seja, direito de herança, divisão de bens e coisa que valha. Mas o ponto crítico ainda foi querer nominar união de pessoas do mesmo sexo, seja dois homens ou duas mulheres, nominar esta união não é como entidade familiar, e aí exatamente. Todas as críticas em relação... Esse ponto é que me parece que houve uma ultrapassagem dos limites, porque eu não entro no mérito de que se amanhã houvesse uma emenda constitucional para dizer isso, nós, os juristas, acataríamos a Constituição tal como ela fosse posta. Perfeito. Tá, o que não me parece correto é que, em havendo a ausência legislativa, no caso, a ausência de uma emenda constitucional para dizer isso, o Supremo pudesse fazê-lo, porque aí sim ele estaria invadindo competência do Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional poderia tratar dessa matéria em nível de Constituição, porque a Constituição é clara ao conceitual que seja uma família. Para além disso, me parece que são meras cogitações de ordem ideológica e poética. Quer dizer, se nós partimos do pressuposto que sempre que o Congresso Nacional não fizer alguma coisa, cabe ao Judiciário fazê-lo, nós estaremos realmente em perigo, porque amanhã a Constituição pode ser toda mudada pelo Judiciário. Exatamente. O que não me parece uma boa ideia. Né? Por outro lado, o Congresso Nacional, eu me lembro lá na época da Constituinte, esta matéria foi exaustivamente estudada pelos constituintes. E a conceituação que está lá foi feita de propósito, não foi uma coisa aleatória.
Então só caberia a eles fazer essa alteração, não ao Poder Judiciário. Agora, fica uma questão, doutor, desculpe, você que está nos acompanhando, de repente deve estar dizendo, mas vocês estão insistindo nessa temática, mas é um dos pontos, né, nessa questão. Mas por que justamente feito isso não houve uma crítica, uma pressão por parte do próprio Legislativo, se for o caso, até do Executivo, no caso, mas mais do Legislativo? Por que não houve uma resposta? Dizer, não, vocês invadiram, vamos usar esse termo aqui, invadiram o terreno, isso aqui não cabe a vocês, e o que vocês fizeram não tem poder de lei e... É muito complicado o Legislativo tomar uma medida dessa. Porque existe um preceito na Constituição que dá ao Legislativo a capacidade de revogar ou cancelar ou suprimir atos que sejam de sua própria competência. Mas, no caso do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de uma decisão judicial desse porte, não me parece que qualquer legislativo viesse a fazer uma coisa dessa. O que o legislativo pode fazer, ao invés de cancelar ou tentar fazer isso, o que não me parece procedente, seria alterar a Constituição para deixar mais claro ainda o conceito de família. Isso ele pode fazer. Se não foi suficientemente claro o texto que está lá, vamos deixar mais claro para dizer isso. Agora, mas ainda em termos práticos, e como fica em termos práticos? Isso tem validade? Sim. Ou não tem? O cidadão comum quer saber. Qual? A decisão do Supremo? A decisão do Supremo. Tem validade ou não tem validade? É lei ou não é lei? Ela tem validade porque houve interpretação constitucional dada pelo órgão competente. O Supremo tem essa capacidade, essa competência de interpretar a Constituição. Então, mesmo havendo uma certa arbitrariedade, ela acaba tendo força de lei, ou seja, então hoje, portanto, as pessoas do mesmo sexo têm direitos civis, não é? Tanto quanto qualquer outro casal heterossexual, e também podem se denominar família. Sim, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, pode. Você pode questionar isso em nível acadêmico, em nível teórico, em nível ideológico, de toda maneira que quiser, mas a decisão judicial prevalece. Ainda que certos juízes, por exemplo, queiram também dizer o contrário. Aí você pode questionar, pode dizer, não, a decisão foi errada, não era assim, não devia ser. Pode fazer tudo isso, mas se nós não observarmos fielmente o que o judiciário diz, então aí nós entraremos também no caos, porque quem no país dirá alguma coisa, né? Pois é. Olha, o tempo acabou passando aqui, Frei. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas você não saia daí não, porque é sobre essa questão temática, não é? E intrigante que nós estamos conversando. É aí que se gesta a chamada crise. O doutor não prefere chamar de crise, não é? Mas prefere chamar de tensão, porém outros acabam denominando assim. Mas vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, já estaremos de volta. Um minuto só.